Questão de número 6. Processo seletivo aí para ingressar no Instituto Federal do Espírito Santo do ano de 2006. Sou profissionais, esse é o canal Agora é só praticar. Vamos lá. Um estacionamento de carros cobra R$ 8,00 pelas primeiras 2 horas e mais R$ 1,50 para cada uma das horas subsequentes. Se o carro ficar estacionado N horas, N maior do que 2, seu dono pagará. Então, aqui não é um conceito claro assim de matemática, mas novamente a gente tem que entender algumas palavras. Por exemplo, o que significa essa ideia de horas subsequentes? Bom, significa as horas que vão acontecer após as 2 primeiras horas. Então, vamos simular alguns valores aqui, tá bom? Se ele ficar 1 hora, responde para mim quanto tempo ele vai ficar, qual é o valor que ele vai pagar. 8 pelas 2 primeiras, então ele paga 8. E se ficar 2 horas, vai continuar pagando 8. Tudo bem? E se ele ficar 3 horas? Aqui são as 2 primeiras horas, mais 1 hora subsequente às 2 primeiras. Então ele vai pagar 8 mais 1 hora e meia, que seria 9,5. 4. Se ele ficar 4 horas, ele vai pagar quantos? 8 mais 2 horas, 2 vezes 1,5, que dá 8, mais 3, né? 2 vezes 1,5, 3, que seria igual a 11, que é a mesma coisa que somar 1,5 aqui, né? 9,5 com 1,5, 9,5 com meio, 10 com 1, 11. E na 5, vamos, ao invés de fazer as contas, vamos somar 1,5 aqui, porque a 1 hora paga 1,50, né? Então, 11, 12 e 50. Na sexta hora, 12, 13, 14 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então você precisa fazer isso. Você precisa entender o que está acontecendo, precisa ter clareza do exercício. E é claro, se você fez isso aqui, você poderia testar, né? Aqui o N, observe, o detalhe aqui é que o N é maior do que 2. Então, você não pode testar com N igual a 1, nem com N igual a 2. Você teria que testar a partir do N igual a 3. Então, a partir daqui, eu posso, por exemplo, testar cada uma das fórmulas e observar se está batendo. Tá? Então, para N igual a 2, aqui daria 2 vezes 1,5, que daria 3, mais 7 daria 10. Não bateu. A segunda, 3 mais 5. 2 não, né? Estou confundindo. 2 não pode, tem que ser a partir de 3. Vamos refazer então. 3 vezes... Ok. Assim não vai dar certo nunca, né? Isso, perdão. Vamos lá. Confundi aqui e depois vocês vão entender o que eu estava falando. Então, se eu colocar aqui 1,5 vezes 3 mais 7, dá 4,5, mais 7, que dá 11,5. Deveria ser 9. Então, esse já falhou na primeira. Bom, esse aqui, com 3, 9, já vamos direto para cá, né? Já fiz a conta, 4,5 mais 5, que dá 9,5. Esse aqui, ok. Esse aqui, 4,5 mais 8, 12,5 não dá. 8 vezes 3, aí aqui, esse aqui ficou diferente, né? 8 vezes 3 mais 1,5, que dá 24 mais 1,5, que dá 25,5, também não dá. E esse aqui até que dá certo, né? E agora? Então vamos fazer com
Isso aqui para o n igual a 3. E se o n fosse igual a 4? Deveria dar 11. Aqui em cima, na letra B e na letra E, que nós estamos testando. Para 4, aqui vai ficar 11, mas aqui vai dar 9,5. Então, não pode ser. Vamos só testar se esse aqui funciona bem. Esse 4 mais 5. Aqui, 3, 6. 1,5 vezes 4 dá 6. Então, mais 5 igual a 11. Confere. Então, você poderia fazer isso, tá? É claro que aqui são... Vamos supor que você é muito bom de raciocínio, mas muito fraco de conteúdo. Aí você poderia fazer isso. Por quê, professor? Porque se você for o mínimo de conteúdo, você já vai ter visto isso aqui com a função linear que a gente fala, tá? A função linear. Então, se você vai no mercado e você vai comprar um feijão a R$ 3, então você tem uma função de n que é 3 vezes n. Se você comprar um feijão, você paga quantos? 3. Faz f de 1 é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Se você comprasse 2 feijão, seria 3 vezes 2, que é igual a 6. Bem, mas vamos supor que o supermercado, ele é um supermercado ali muito chique e tal, e você vai ter que pagar estacionamento, ou vou ter que pagar alguma taxa, assim, R$ 5 só para ir no supermercado. Então, você pagaria o f de n, 5, só de começar você já ia pagar os R$ 5, tudo bem? Mais o que você comprasse, 3 vezes a quantidade de feijão. Então, isso você tem as funções lineares. Professor, eu nunca vi isso, esse fn aí. Mas você viu pelo menos assim, o yzinho é igual? Entende? Então, você tem essas expressões, tá? E aqui, em geral, o n ou o x vai valer qualquer valor. Tudo bem? Só que nesse caso em particular, tem um detalhe. Se nós fôssemos ver, ó, então vamos chamar de y aqui mesmo, tá? Ele cobra R$ 8, independente de qualquer coisa. E mais R$ 1,50 para as outras horas. Então, n vezes R$ 1,50. Alguém faria essa conta aqui, que seria exatamente a letra C. Bom, só organizar ficaria a letra C. Mas por que, que não é a letra C, professor? A gente testou lá, a gente fez e viu que não deu. Tá nessa ideia de horas subsequentes aqui, ó. O n é maior do que 2, tá? Então, o que, que acontece? Quando você fizer assim, y é igual... Isso aqui é só para n maior do que 2. Tudo bem? Só que se você restringir, você não tem como restringir o n igual a 1, o n igual a 2, por exemplo. Se você bota o n igual a 1 aqui, você vai ter um valor adicional aqui. Bom? Então, só que você deveria ter só 8 na primeira e na segunda hora. Então, o que, que você faz? A gente faz o 8. Só que esse n, ele tem que ser descontar 2. Porque o n é maior do que 2. Ele já começa com 2. Tá bom? Então, quando eu colocar aqui, se eu coloco o n igual a 2 aqui, n igual a 3, perdão, eu vou somar 3 vezes esse cara. Mas não é para somar 3 vezes, porque são horas subsequentes, tá? É 1,5 a partir das horas subsequentes, não é a partir da primeira hora. Aqui começa a contar 1,5 a partir da primeira hora. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar as 2 primeiras horas. Agora sim eu faço vezes 1,5. Tudo bem? Então, recapitulando. Se eu fizer só como está aqui em cima, quando eu substituir o n, apesar de o n ser maior do que 2, quando eu substituir o n igual a 3, por exemplo, quantas horas ele vai considerar? 3 horas. Vai
somar esse adicional aqui como se fossem 3 horas. 3 vezes 1,5. Então, o que eu tenho que fazer, já que eu tenho que desconsiderar as 2 primeiras horas? Olha, as 2 primeiras horas. Eu tenho que desconsiderar elas, porque só começa a contar a partir das horas subsequentes. O que eu faço? Eu desconsidero, então, n menos 2. Tiro as 2 primeiras horas. Quando eu for organizar isso aqui, eu vou fazer a distributiva. 1,5 vezes n menos 2 vezes 1,5. Isso dá 8 mais 1,5 vezes n menos 3. Isso é igual a 8 menos 3, 5. E aí a gente pode ajustar, tirar esses excessos de zero aqui e chegaremos exatamente na alternativa letra B. Beleza? Então, se alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Se ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever. No mais, agora, só praticar.